Iniciando evento ao vivo. Muito boa noite a todos. Depois de um longo período sem lives aqui pela Vitec, nós estamos de volta nesse esquenta agora, uma proposta um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer, né? Mas bem interessante, né? A nossa proposta aqui é falar com vocês sobre algumas tecnologias, é o que a gente chama aí no cinema de teaser, né? É falar sobre as pequenas provocações para que vocês possam se esquentar aí sobre conteúdos que a gente tem, que vão ser abordados no nosso encontro de usuários. Então sejam muito bem-vindos, aqueles que estão conectando agora, aqueles que já estavam aguardando aí o início da nossa live. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre análise de óleo, né? Mas esse evento, esse esquenta da Vitec, esse esquenta do encontro, né? Ele é um evento que vai acontecer em 4 edições, né? Em 4 volumes. Nesse primeiro momento, hoje, na nossa terça-feira, dia 9 de abril, nós vamos falar um pouquinho sobre tecnologia de análise de óleo. Na semana que vem, nós vamos abordar um pouco a tecnologia Motion Amplification de amplificação de movimento. Na outra semana, nós vamos falar um pouquinho sobre análise de motores elétricos. E para fechar o nosso esquenta, que já vai ser na véspera mesmo do nosso grande evento, no nosso encontro Vitec de tecnologias preditivas, a gente fecha com chave de ouro. Luiz Fernando e Juliana Fará vão fazer um resumão de todas as palestras, vão fazer comentários aí sobre todas as palestras, todas as apresentações que nós teremos no nosso encontro de usuários. Então vai ser bem interessante. A ideia aqui a ideia dessas apresentações, dessas lives aqui, é passar para vocês um pouquinho do que vocês vão encontrar lá no encontro, né? No nosso 26º encontro de tecnologias preditivas. Então, para você que não está sabendo do encontro de usuários, a gente chama de encontro de usuários, mas o nome oficial é Encontro Vitec de Tecnologias Preditivas. Ele é um encontro anual da Vitec, que a Vitec promove aí há bastante tempo, que traz para Belo Horizonte usuários das tecnologias preditivas de um modo geral, para gerar discussões, para fazer apresentações de cases, de casos de sucesso, falar um pouco sobre gestão de preditiva, gestão de ativos, sempre com grandes participações. Então, não percam tempo, vai acontecer no dia 14, 15 e 16 de maio de 2024, aqui em Belo Horizonte. É um evento bem interessante que reúne pessoas de todo o Brasil. Então, é a sua chance de fazer o seu networking, encontrar pessoas novas, encontrar, às vezes, pessoas que utilizam a mesma tecnologia que você utiliza, mas tem uma abordagem completamente diferente. E essa pessoa está fazendo uma apresentação aqui, dá um estalo para resolver um problema que está te tirando o sono de muito tempo, né? Então, não percam tempo. Para fazer a inscrição do encontro de Vitec de Tecnologias Preditivas, é só acessar o link, né? www.vitec.com.br/encontro, que você vai encontrar mais informações e você vai poder fazer sua inscrição. Lembrando que o encontro ele tem uma proposta bem interessante. Dia 14 e 15, a gente tem essas apresentações de usuários de todo o Brasil, de tecnologias preditivas, e palestras gerenciais, palestras para falar sobre gestão de preditiva. E no dia 16 de maio, aí tem um ponto bem interessante que acontece todo o terceiro dia de encontro Vitec de Tecnologias Preditivas. Para quem já tem costume já frequenta esse nosso evento, sabe que no terceiro dia a gente faz sessões de mini treinamento. Então, nós vamos ter mini treinamento em análise de vibração, em análise de motion amplification, em análise de óleo, em análise de motores elétricos. Então, são mini sessões de treinamento que a gente tem no último dia, para que você possa sair também sabendo um pouquinho mais do manuseio das ferramentas, das tecnologias que a gente trabalha aqui na Vitec. Então, é uma oportunidade ímpar, realmente, você vir para Belo Horizonte, conhecer toda a equipe da Vitec, juntar com pessoas de preditivo de todo o Brasil, fazer seu networking, sair daqui com um passo à frente, né?
passa à frente em conhecimento de tecnologia de ponta, em conhecimento de pessoas que trabalham em empresas de ponta, com boas práticas em todas as áreas. Beleza? Então, eu encontro vocês no Encontro Vitec de Tecnologias Preditivas. Indo para o nosso assunto de hoje, então vamos falar um pouquinho sobre análise de óleo, especificamente de um mini laboratório de óleo que a gente pode utilizar como um primeiro combate para as análises de óleo na planta. Então, para a gente poder contextualizar, vamos dar um passinho para trás, né? Qual a grande dor de cabeça que a gente tem quando a gente está na indústria e a gente precisa fazer análise de óleo? E eu falo porque eu já rodei esse Brasilzão aí afora. Para quem não me conhece, eu acabei não me apresentando, né? Meu nome é Isaac Lacerda, trabalho na gestão de tecnologia aqui na Vitec. Trabalho com a aplicação, implantação, treinamento e serviço de todas as tecnologias que estão no nosso portfólio. E nessas andanças pelo Brasil aí, a gente roda bastante por todo o Brasil, a gente escuta muito do lado dos usuários das tecnologias, dos analistas de preditiva, dos técnicos de preditiva. E uma das queixas recorrentes que a gente escuta quando a gente está falando principalmente de análise de óleo é sobre o tempo de resposta que a gente tem entre fazer uma análise, fazer uma coleta de dados, uma coleta de óleo, e você ter seu resultado. Eu não sei se esse é o caso aí, mas é muito comum em empresas, às vezes a gente ter cerca de 15 dias, 20 dias, um mês. Eu já tive casos que o pessoal dá o depoimento para mim para falar que gasta lá 2 meses para receber uma amostra, é uma planta distante que tem que juntar uma quantidade grande de amostras para poder despachar, para mandar para o laboratório e aí sim ter os resultados. Então, nesses casos, acaba quando o laudo já chega sem significado, porque você vai ter uma análise de um óleo ali que já tem 2, 3 meses para trás e a dinâmica da sua máquina, de funcionamento do seu equipamento, já mudou completamente. Você já tem uma outra dinâmica completamente diferente. Então, esse é um calo muito forte que a gente tem hoje na indústria. Mesmo em locais próximos a laboratórios, né, você tem ainda um tempo ali de 10 dias, 15 dias, quando é rápido para você ter uma análise. E muitas vezes, nesse período aí, já era o tempo que você tinha para tomar uma ação para evitar uma perda maior e acaba causando uma falha no equipamento e aí uma falha catastrófica que gera um custo muito elevado. Então, pensando na solução desse problema, a Atento, que é uma empresa espanhola, ela é uma empresa que tem uma pegada bem interessante. Ela nasceu de um grande laboratório de análise de óleo, que é a Técnica, com o objetivo de desenvolver sistemas online. E a gente está falando de sistema de monitoramento contínuo realmente. Então, ela nasceu com o objetivo de desenvolver uma tecnologia que permitisse se monitorar continuamente o óleo e com parâmetros que fossem representativos para que você realmente entenda qual é a saúde do seu óleo. Então ela nasceu lá no início de 2000 com essa proposta, fazendo muita pesquisa, tanto é que a Atento hoje tem várias patentes, e ela realmente desenvolveu uma tecnologia que é capaz de fazer o monitoramento contínuo de óleo. Só que, o que acontece? Os nossos equipamentos, dentro do mundo industrial, na gestão de ativos, eles são divididos por criticidade. Então, você tem equipamentos críticos, que são equipamentos de criticidade A, que eles justificam você colocar um sistema de monitoramento contínuo neles. É necessário que você conheça a condição em tempo real daqueles equipamentos. Então, o sistema de monitoramento de óleo contínuo da Atento, ele é perfeito para esse tipo de equipamento. Você vai ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana, fazendo monitoramento e entendendo como que o sistema está se comportando. O que acontece é o seguinte, apesar da Atento ser uma empresa que nasceu para desenvolvimento de sistema de monitoramento contínuo, ela percebeu que existia aí esse gap no mercado para trabalhar com equipamentos de criticidade B e C, por exemplo, se eu usar A, B e C, que são equipamentos que são importantes para o monitoramento, porém que não justificam financeiramente você colocar um sistema de monitoramento contínuo, seja de vibração, seja de análise de óleo, por exemplo. Então a Atento, ela criou o que a gente chama de Oil CMS, que são sistemas de monitoramento portáteis, porém usando a tecnologia do sistema de monitoramento contínuo da Atento. Então ela traz todas as vantagens que você tem do sistema de monitoramento contínuo da Atento em termos de tecnologia, das capacidades que o sistema consegue trazer para análise de óleo,
porém em um formato portátil que você consegue fazer a análise de óleo como se fosse um mini laboratório de óleo portátil. Então, no final das contas, o que a Atento montou nessa maletinha aqui foi um sistema, um mini laboratório de análise de óleo. Então, você tem dentro dessa maleta o analisador de óleo contínuo da Atento. Então, ela pegou a tecnologia do sistema de monitoramento contínuo e embarcou nessa maleta que é capaz de fazer esse monitoramento de forma offline, como se fosse uma análise de laboratório, guardadas as devidas proporções, de um primeiro combate para que você entenda como que seu óleo está. Então você termina de fazer a amostragem do óleo, você roda a amostra de óleo na sua maleta e você já tem os resultados ali na hora para ter uma noção muito boa de como é que está a condição de sua máquina. Sem precisar juntar um lote de amostras de óleo, fazer o transporte dessas amostras, aguardar o resultado. Não, você já tem aquele primeiro combate ali para você entender o que está acontecendo. Então, vamos entender um pouquinho rapidamente aqui como que funciona essa tecnologia da Atento de monitoramento contínuo que é aplicada na forma da maleta, e depois a gente fala um pouquinho mais da maleta, né? Como que funciona essa maleta, esse mini laboratório de análise de óleo portátil. Então, falamos de tecnologia, né? Em termos de tecnologia, a Atento ela desenvolveu sensores que são capazes de avaliar degradação do seu óleo, contagem de partícula, análise morfológica e avaliação de umidade, tudo isso em termos de contínuos, um sistema contínuo de monitoramento. Então, existem algumas formas de apresentação dessa tecnologia, desses sensores, né? Por exemplo, utilizando uma sonda que a gente chama de oil probe. Você pode usar um sistema bypass, que aí a gente chama de oil wear. Esses dois primeiros, então, são sistemas de monitoramento contínuo. A intenção é colocá-los numa linha de óleo para fazer o monitoramento contínuo. E o terceiro, que é o sistema portátil, que é o foco dessa apresentação de hoje. Então, pensando em desenvolvimento tecnológico, né? A tecnologia da Atento, ela está baseada em 3 grandes pilares. Então, a gente tem o primeiro pilar, que é uma tecnologia ótica. Todos os resultados da Atento, todos os parâmetros, eles são calculados baseados em tecnologia ótica. Isso é uma inovação bem interessante. E nós da Vitec somos uma empresa que a gente procura muito essas inovações tecnológicas no mercado internacional para trazer para o mercado brasileiro e implantar essas tecnologias. Uma das coisas que chamou muita atenção da gente, com a Atento especificamente, que ela está nadando de braçada nessas tecnologias que a indústria 4.0 traz para a gente. Então, todos os parâmetros eles são calculados com a tecnologia ótica. Então, é como se tivesse um microscópio em miniatura ali, fazendo a leitura, fazendo fotografias e fazendo a leitura do fluxo de óleo que passa pelos equipamentos. Mas nada adianta você ter essas imagens se você não tem um analista para poder fazer essa avaliação. Então, no próprio equipamento, no próprio analisador da Atento, ela tem embarcado algoritmos avançados que fazem a interpretação dessas imagens. Então, quando a gente fala de algoritmos avançados, a gente está falando basicamente de visão computacional, que vai interpretar e reconhecer a imagem, o que é partícula, o que é bolha, e machine learning, inteligência artificial, que vai permitir com que o sistema faça o cálculo dos parâmetros e entregue esses parâmetros para você calculados, para que você possa utilizar comparação com alarmes, fazer avaliações com os sistemas de correlacionais, correlacionar com vibração e tudo mais. E o terceiro pilar, que é outro pilar extremamente importante quando a gente está falando de indústria 4.0 principalmente, é a integração e conectividade. Os sistemas hoje, eles são sistemas que não faz sentido a gente trabalhar com ilhas de sensores, ilhas de conhecimento dentro da indústria. Todos os sensores, todas as tecnologias que a gente aplica dentro da indústria hoje, elas têm que ser integradas, elas têm que ter conectividade. E a Atento, ela leva isso a sério, é um pilar de desenvolvimento da Atento. Então, todos os parâmetros que são calculados por esses aparelhos da Atento, eles estão disponíveis para qualquer outra plataforma consumir esses dados. Então, se você quer fazer uma integração com o sistema de análise de vibração, você consegue. Se for fazer uma integração com o sistema supervisório, você consegue. Se você quer mandar esses dados para a nuvem, você consegue mandar. Se você quer utilizar um sistema portátil, um mini laboratório de óleo, você consegue utilizar também. Então, tudo isso permite que o sistema ele seja integrado, né? As informações, elas fluem, elas podem ser correlacionadas com outras tecnologias também.
Falando em tecnologia ótica, então, como é que funciona o sistema da Atento? Então, a gente tem, dentro do sensor, o óleo, um fluxo de óleo passa por dentro do aparelho. Então, a gente tem uma câmera digital de alta resolução que faz essas fotografias do fluxo de óleo. Essas fotografias, então, elas são analisadas. Então, a gente tem um exemplo aqui de uma imagem do fluxo de óleo, uma imagem bem contaminada. Eu espero que para vocês aí vocês nunca peguem um óleo contaminado desse tanto aqui. A gente tem um nível de contaminação muito elevado. E aí, primeiro, entra a tecnologia ótica fazendo essas fotografias. Em segundo lugar, entra o algoritmo de visão computacional fazendo a identificação de todas as partículas presentes na imagem. E aí você tem o machine learning, inteligência artificial, fazendo a análise do formato dessas partículas e a visão computacional contando e classificando o tamanho de todas essas partículas que estão presentes na imagem de óleo. Então, o sistema, utilizando essa ótica, ele consegue trabalhar com a classificação e identificação do tamanho das partículas. Então, a gente está falando de uma contagem de partículas baseada na norma ISO 4406, NAS 1638, SAI 4059. Você tem essa possibilidade de trabalhar com os valores de partícula por ml diretamente. Então, o sistema ele é um contador de partícula que vai te entregar todos esses resultados. Porém, por trabalhar com imagem, ele consegue ir além. Ele vai além do que uma contagem de partículas em si. Ele vai trabalhar com análise morfológica, o que seria algo parecido com o que a ferrografia analítica no laboratório ela consegue fazer. Então, ele vai pegar o formato da partícula e vai analisar esse formato. Então, baseado, se ele identificar que é uma partícula, ele vai fazer, a partir de um algoritmo de machine learning, ele vai conseguir identificar qual é o tipo de desgaste, qual é o mecanismo de desgaste que está presente no óleo para gerar aquela partícula, na máquina, perdão, para gerar aquela partícula. E com isso, você não tem só uma avaliação de severidade do seu problema. Ah, tem muita partícula, tem pouca partícula. Não, tem muita partícula de fadiga, tem muita partícula de corte, tem muita partícula de deslizamento. Isso já te dá um direcionamento do que está acontecendo. Então, permite que você consiga entender um pouco mais, ir um pouco além da contagem de partícula e entender qual é o mecanismo de desgaste. Ah, eu estou tendo uma marcação no meu dente. Ah, não, eu já tenho uma marcação no meu dente. Ah, não, eu estou tendo uma falha de lubrificação. Ah, não, eu estou tendo uma sobrecarga na minha máquina. Então, você já consegue ter um direcionamento quando você trabalha com análise morfológica. A análise morfológica, ela traz também outro recurso muito interessante, que é a distinção entre partículas e bolhas. A bolha ela tem um formato muito bem conhecido, né? A bolha ela é perfeitamente esférica ali dentro do nosso óleo. Então o sistema ele consegue separar o que é bolha do que é partícula. Com isso, a gente tem um modo de falha a mais que você consegue identificar. Além de você identificar o particulado e análise morfológica, a bolha, que para muitos sistemas, a depender da tecnologia de contagem de partícula que você usa, a bolha ela é um problema muito sério, aqui a bolha passa a ser um modo de falha a mais que você consegue pegar. Então, se você tem um problema de aeração no seu sistema, se você tem algum problema de folga no seu circuito hidráulico, se você tem uma depressão, uma redução da carga do seu aditivo anti-espumante, você consegue identificar. Se tem um vazamento de vapor por um selo, por exemplo, para dentro do mancal, você vai conseguir identificar com essa contagem de bolhas, né? Então, isso se torna bem interessante quando a gente trabalha com essa contagem de bolhas. E, além da parte de análise de desgaste da sua máquina e de contaminantes externos, como bolhas e água, a gente tem também no mesmo aparelho, isso que é interessante, é o mesmo aparelho. Ele vai conseguir fazer também degradação de óleo. Então, ele vai fazer a avaliação da perda das características físico-químicas do seu óleo. Para isso, ele usa um algoritmo patenteado pela Atento que faz uma avaliação do nível de absorção de luz em determinados comprimentos de onda do seu óleo. Então, com isso, ele vai conseguir te dar um nível, uma avaliação do grau de degradação que seu óleo tem. Então, se ele está em processo de oxidação, se ele está no processo de acidificação, se ele já teve uma alteração de viscosidade, o OD, que é o percentual de oil degradation, que é exatamente a degradação de óleo, vai te dar esse nível de degradação que seu óleo tem. A grosso modo, o que ele faz? Ele vai medir, como a gente está falando de absorção de luz, então à medida que ele absorve mais luz, você tem um acentuamento da sua degradação. Ou seja, à medida que ele escurece, ele tem um acentuamento dessa degradação. Então, simplificando muito, 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 o que o sistema faz é medir esse grau de escurecimento do óleo.
E aí, para isso, ele tem um banco de dados bem interessante, com vários tipos de óleos já cadastrados, tem possibilidade de cadastrar óleos novos que não tem no banco de dados para que você possa fazer esse ajuste de curva. Então, voltando aqui para o nosso propósito da live, né? Então, o que a Atento fez? Pegou esse sistema de monitoramento contínuo que eu mostrei para vocês aqui agora, que é o iOS, e montou dentro de uma maleta. Então, ele fez, o que tem dentro dessa maleta? Tem uma bomba de óleo, para fazer a circulação do óleo, por esses dois conectores Mini-MES aqui, então você tem a sucção e o retorno do óleo. Tem um S120 para poder fazer toda a avaliação, todas essas avaliações que eu acabei de falar para vocês aqui, e tem também componentes a mais, outros tipos de acessórios para permitir que façam outras medições. Então, por isso que a maleta ela tem 3 versões, né? Você tem a OilCMS, que ela é apenas contagem de partícula, então ela é focada na contagem de partícula em si. A OilCMS Pro, que hoje é o carro-chefe aqui do mercado brasileiro, principalmente, ela faz tanto a contagem de partícula, como a análise morfológica, como a avaliação de degradação do óleo, como também a medição de umidade relativa desse óleo. Então, a OilCMS Pro consegue fazer isso. E a Pro HVD, ela faz tudo que a Pro faz, mas ela tem um viscosímetro interno que permite fazer a medição direta de viscosidade. Então, além da avaliação de degradação do seu óleo, você consegue fazer também a avaliação da viscosidade diretamente do seu óleo. E o que é legal desse sistema? Eu falei que era um mini laboratório de óleo portátil, ele realmente é um mini laboratório, inclusive em termos de acessórios, né? Eu tinha mostrado até agora para vocês essa maleta, né, com um tablet, ela vem com um tablet, a maleta ela tem a bateria interna, tem esse motor de passo interno que faz a circulação do óleo, então é uma bombinha com motor de passo, você consegue circular óleos com viscosidades aí facilmente 2160, ISO VG 2160, mas ela vem com alguns acessórios de laboratório também. Então você tem alguns frascos de vidro aqui para poder fazer essa circulação do óleo, para você poder fazer a circulação de amostras. Ela vem com um agitador magnético para você manter a agitação e a homogeneidade da sua amostra de óleo e também um aquecedor para que você garanta que a temperatura mínima para que você possa fazer o teste, principalmente em óleos de viscosidades mais altas, né? Então, ela vem com os acessórios realmente para que você possa montar esse mini laboratório de óleo. O fato dela ter bateria, esse aqui é um ponto bem interessante, e ela tem uma duração de bateria bem interessante, você consegue usar aí por 4, 5 horas tranquilamente, alimentando tanto o tablet quanto a bomba. Ela permite que, além de ser um mini laboratório que você pode usar no escritório, como uma bancada ou numa sala de lubrificação, por exemplo, mas ela permite que você vá a campo com essa maleta também. Então, você pode pegar essa maleta e ir a campo com ela, tirar a amostra na hora e já passar nela, ou então você pode até conectar mesmo as próprias conexões dela diretamente no circuito de óleo da máquina e fazer com que o óleo circule por essa maleta para que você faça algumas medições e tenha alguns resultados. Então, ela tem uma proposta muito interessante, né? Ela, por ser um sistema de monitoramento contínuo, ela permite que você consiga conectar diretamente ali no seu circuito de óleo pressurizado e você rode ali por 2, 3 horas, por exemplo, o seu óleo e continuamente você veja os resultados que você tem. Então, ela tem o pezinho no monitoramento contínuo, já que é um sistema de monitoramento contínuo que está ali dentro fazendo todas essas medições. E em termos de software, ela tem um software bem interessante, muito amigável. Aqui tem uma tela para mostrar para vocês exatamente desse software durante o teste. Ele é um software que ele está dividido, essa área de teste, né, essa tela de teste dele está dividida em 3 regiões, né? Você tem a região aqui em cima que é a parte de conteúdo de água e temperatura do óleo. Então aqui ele vai medir a umidade relativa do seu óleo. Aqui embaixo ele vai medir o grau de degradação do seu óleo e ele já tem aqui, inclusive, para cada tipo de aplicação do seu óleo, ele já tem aqui o que seria esperado de resultado num óleo bom, em alerta ou já em condição vermelha. E aqui a gente tem a parte de contagem de partículas. Aqui a gente tem a contagem de partícula baseada no código ISO, código SAE, código NAS também, para poder fazer essas contagens de partícula. E, inclusive, os valores absolutos de partícula você também tem nessa tela. Você está fazendo essa avaliação, dá 2 cliques na tela aqui de contagem de partícula, a gente vai na segunda tela de análise. Na segunda tela de análise, a gente tem a análise morfológica das partículas, então a gente consegue fazer, tem partículas grandes? Tem. Então a gente vai conseguir fazer análise morfológica. Quantas partículas de fadiga tem? Quantas partículas de corte tem? Quantas partículas de deslizamento a gente tem?
quantas partículas que a gente tem que são fibras, quantas são bolhas, o próprio sistema já te dá essa avaliação. E o que é mais interessante aqui, que chama muita atenção de todo mundo, ele vai registrar a foto da lâmina de óleo para você ter no seu banco de dados essa foto da lâmina de óleo. Então o sistema ele permite que você armazene essas imagens para futuras comparações, para você visualizar o que está acontecendo com o seu óleo. Só essa imagem aqui, só para mostrar para vocês como que é interessante. Essas bolhas com a borda mais fina aqui, mais clara, são bolhas de água. Então a gente consegue ver que existe realmente um conteúdo de água livre muito grande nesse óleo. Se você já tem água livre, você tem água no último estágio, né? A água ela pode estar dissolvida, emulsionada ou livre. Aqui no caso a gente já tem essa água livre. Essas bolhas mais escuras aqui, ó, são bolhas de ar. Então é devido à aeração do sistema. Então por isso que a gente tem esse agitador para expelir, né, essas bolhas de ar, para evitar que apareça bolhas de ar numa amostragem convencional, rodando uma amostra offline, né, rodando uma amostra de um frasco diretamente. Mas se a gente está conectado direto no circuito, essa bolha aqui já indica que você tem um conteúdo de bolhas dentro do seu circuito. E aqui no cantinho, ó, eu destaquei para vocês aqui uma partícula, né? Então vocês têm esse particulado aqui presente no óleo, e aqui tem uma imagem dele. Você consegue dar um zoom nessa imagem, você consegue pôr essa imagem no relatório. Então o próprio software tem a possibilidade de fazer relatório, o próprio software tem acompanhamento de tendência. Vocês estão vendo que essa curva aqui, na verdade, não é um ponto, né? Você tem várias curvas aqui e a geração de tendência. Então, o sistema, você não faz uma medição solta e você tem um resultado, dá um print no resultado e acabou aquele que é seu relatório. O sistema, ele tem um banco de dados. Então, vocês estão vendo aqui em cima, ó, nessa parte de cima aqui, a gente está falando do cadastro da máquina. Então, eu cadastro a minha máquina, eu cadastro o óleo que está sendo utilizado na máquina, e todas as medições que eu faço naquela máquina mesmo, na mesma máquina. Então, é o conceito de preditivo, é tendência, é trabalhar com tendência, é trabalhar com avaliação de alteração de comportamento de histórico. Então, o sistema, ele consegue manter esse banco de dados. Você cadastra a sua máquina, você faz várias medições e você vai ter todas as medições no mesmo banco de dados. Então, ele não só cospe um resultado aqui para você jogar em outra plataforma. Fica tudo registrado no banco de dados do sistema. Você faz o cadastro, assim como você faz um cadastro de uma máquina de vibração, você faz o cadastro aqui, só que vai ser bem mais simples, né? No seu cadastro, você vai colocar qual é o tipo de óleo que você tem, qual é a máquina que você tem, e você já consegue fazer todas essas medições. Beleza? Então, pessoal, o sistema de análise de óleo, o nosso mini laboratório portátil de óleo é esse. Eu espero ter gerado essas primeiras dúvidas para vocês aí em termos do equipamento ser utilizado, de quais são as utilizações que a gente tem, de como que dá para a gente poder trabalhar esse primeiro combate na análise de óleo. Lembrando que esse equipamento ele vai estar disponível lá no encontro de usuários, em Belo Horizonte. A gente vai estar com ele lá, com a possibilidade de rodar óleos, então vocês vão poder fazer testes, vocês vão poder rodar o óleo lá. Se vocês quiserem levar, não sei, às vezes alguém quer levar o óleozinho lá de casa, já leva na mala, traz aqui para Belo Horizonte, a gente consegue rodar a amostra na hora para vocês verem como que funciona esse sistema. Então, isso é muito interessante, essa possibilidade de vocês poderem colocar a mão na massa, né? Então, fica mais uma vez o convite para que vocês possam ir ao encontro de usuários. Nosso encontro de usuários ele vai acontecer nos dias 14, 15 e 16 de maio, em Belo Horizonte. Façam a inscrição. No nosso site, né? www.vitec.com.br/encontro. E um recado que eu pedi aqui, que o pessoal pediu para passar para vocês. Infelizmente, o Luiz Fernando, ele não pôde entrar aqui na live com a gente, ele que me pediu para dar esse recado para vocês. Atento, ela está numa campanha promocional dessa maleta, então você consegue preços especiais nesse período, nesse trimestre, para a aquisição dessa maleta. Então, se você interessou, não deixe de entrar em contato com a gente aqui da Vitec, porque existe uma campanha promocional para essa maleta nesse trimestre. Então, você tem que aproveitar nesse trimestre para poder fazer a aquisição. Beleza? Eu estou vendo que tem algumas perguntas aqui. Então, antes de finalizar, eu vou responder duas perguntinhas aqui que apareceram para a gente aqui, e aí a gente já finaliza, beleza? Primeira pergunta que a gente tem aqui: qual o volume de óleo necessário para análise?
Das 3 máquinas é igual? É o mesmo volume de óleo. O que acontece? Essa máquina, essa maleta, ela permite uma circulação de óleo, a recirculação de óleo no mesmo frasco. Então, normalmente, a gente utiliza aí cerca de 200 a 300 ml de óleo, porque a gente descarta uma primeira quantidade de óleo para garantir que a máquina, o circuito interno ele esteja limpo, né? Ele esteja limpo do óleo anterior que foi passado. Então a gente chega a descartar ali cerca de 50 a 100 ml de óleo e depois a gente faz a circulação fechada. Então a gente consegue manter essa circulação fechada. Então esse tempo aí, esse volume, ele é suficiente. A gente cerca de 200 a 300 ml de óleo você consegue fazer. E mais uma pergunta que apareceu aqui para a gente também, como que ele define o restante da vida útil do óleo, né? Por qual parâmetro? Isso é interessante. O sistema ele trabalha baseado a maleta em si, ela trabalha com 2 sistemas, né? Tem um sistema de degradação do óleo que é baseado na absorção de luz. Então, esse algoritmo é um algoritmo patenteado da Atento. Ele permite que, pela avaliação dessa absorção de luz, ele consegue determinar qual o nível de oxidação, de degradação, né? A oxidação ela é um dos parâmetros que interfere, mas o principal, finalmente, né, o final das contas é a degradação. A degradação do óleo, ele consegue, ele consegue fazer a comparação com um óleo novo. Então, a gente tem um banco de dados gigantesco da Atento, em que você tem essa aceleração, dessa degradação acelerada, em que é registrado esse perfil de absorção de luz do óleo à medida que a degradação ocorre. Então, esse óleo, a gente tem uma referência para cada tipo de óleo. Tem óleo que se comportam de forma igual, tem óleo que se comportam de forma diferente, aditivos diferentes, óleo base diferentes. Então, a gente indica para o equipamento qual o tipo de óleo que está sendo utilizado. E aí ele usa a curva de degradação para aquele óleo especificamente. E um outro sistema baseado na dieleticidade, né? Então, mede a condutibilidade elétrica comparado à condutibilidade elétrica de um óleo novo. Então, a gente consegue também fazer essa comparação para avaliar a vida útil. Então, o sistema ele tem essas duas técnicas aí que podem ser utilizadas. Beleza? Outra pergunta aqui. Você pode integrar análise de óleo imediata com vibração para dar melhor previsibilidade? Isso é fantástico, né? Você ter a possibilidade, você ter um alarme de vibração, você consegue na hora na máquina fazer uma amostra de óleo e conseguir conferir como é que está o seu nível de particulado, por exemplo, que vibração normalmente está relacionada a particulado no óleo. Então você consegue fazer essa correlação diretamente, né? Isso é outra possibilidade bem interessante que a gente tem quando a gente trabalha com a análise de óleo. Esse primeiro combate para fazer essa análise de óleo em campo e quando você tem um sistema de monitoramento contínuo, essa correlação ela pode ser feita de forma até automática, né? Você pode integrar esses dados diretamente em um sistema de monitoramento contínuo e você pode fazer essa correlação automática, né? A gente tem vários casos que aqui no Brasil que a gente já pegou, né? Que daquela velha história, quem pega primeiro? Análise de óleo pega primeiro, vibração pega primeiro. Eu gosto de brincar assim, que depende muito da máquina, cada máquina vai ter um comportamento diferente. Se você tem como fazer as duas, se está coberto com das duas formas, melhor ainda, né? É o melhor dos mundos. Então, se aparecer primeiro na vibração, você vai ter pego na vibração. Se aparecer primeiro no óleo, você vai pegar primeiro no óleo. Então, você tendo essa possibilidade é algo realmente fantástico para a gente poder trabalhar com essas duas tecnologias. Beleza? Fechou, pessoal. Uma última pergunta aqui antes de a gente fechar. Deixa eu puxar mais um aqui. Como funciona a calibração desse sistema? Esse sistema ele é calibrado por um óleo calibrado, um fluido calibrado que ele é normatizado e você passa pelo equipamento para você poder fazer essa calibração. Então, esse sistema hoje, ele é feito, esse processo hoje, esse controle hoje é feito diretamente na Espanha, porém, essa aferição da maleta a gente já está para um curto prazo para trazer aqui para Belo Horizonte. Então, a gente vai poder fazer essa calibração diretamente em Belo Horizonte. Em termos de norma, ela segue a mesma norma dos calibradores dos contadores de partícula que trabalham por imagem, né? Então, é uma norma específica, uma ISO específica para poder fazer essa calibração. Beleza, pessoal? Então, só para a gente encerrar, deixar mais um recadinho para vocês aqui. Eu estou cheio de recados. Na próxima semana, nós estaremos de volta com o nosso esquenta do encontro.
da Vitec. Dia 16 de abril, também às 19 horas, vão ser esse mesmo horário, que é o horário que o pessoal já chegou do trabalho, né? Já deu para tomar um banho, dar uma descansada e me ouvir falar um pouquinho aqui. Na semana que vem, o nosso tema vai ser vibração. A gente vai sair de análise de óleo e vai passar a trabalhar com vibração. Só que vibração de uma forma um pouco não convencional também. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema Motion Amplification da RDI. Muita gente já conhece, já trabalha com esse sistema, só que a gente vai um pouquinho além do kit básico, né, do Motion Amplification, que é o Iris-M. A gente vai falar de alguns recursos a mais, alguns opcionais que você tem dentro do portfólio da RDI que te permite fazer análises bem interessantes que às vezes o pessoal não conhece. O pessoal fica muito preso nos vídeos, né, da Iris-M, mas tem muita coisa legal para a gente poder fazer. Então, façam a inscrição. Para todo mundo que está inscrito nessa live, vocês vão receber esse convite para poder fazer inscrição, para a gente participar, para que vocês possam participar também da live do dia 16 de abril, às 19 horas, e conhecer algumas novidades que a gente tem para trazer, algumas novidades que a gente tem para vocês aí em termos de Motion Amplification, e algumas novidades e alguns lançamentos que vamos fazer no encontro de usuários. Então, não percam, que vai ser muito interessante. É mais uma provocação para que vocês venham aqui presencialmente no encontro de usuários e conheçam todos esses acessórios que o sistema da RDI Motion Amplification ele tem. Beleza, pessoal? Então, 14, 15 e 16 de maio, nós teremos o nosso encontro de usuários. Não deixe de se inscrever. Na semana que vem, dia 16 de abril, nós voltamos com mais um Esquenta do Encontro. Então, muito boa noite a todos, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui, muito obrigado pela participação de vocês. Sei que depois de um dia de trabalho, né, me aguentar falando aqui é muita coisa, mas vocês estão aqui até o final. Muito obrigado a todos e eu espero vê-los novamente na semana que vem, na próxima terça. Tchau, tchau.